Olá, pessoas! Muito obrigado para todos vocês que se inscreveram para receber aqui os conteúdos. E se você ainda não fez isso, por favor, dá aquele reforço aí. Hoje a gente vai falar sobre os tipos jurídicos, as naturezas jurídicas, o porte que as empresas podem ter e os regimes tributários que elas podem escolher. Tanta coisa, empresário individual, microempresário individual, EIRELI, sociedade unipessoal, sociedade limitada, sociedade anônima de capital aberto, sociedade anônima de capital fechado, microempresa, empresa de pequeno porte, simples nacional, lucro presumido, lucro real, sociedade simples, sociedade empresária. E tudo isso muitas vezes acaba confundindo na hora que a gente deseja então abrir uma empresa. Vamos começar falando sobre o tipo. As sociedades, elas podem ser sociedades simples ou sociedades empresárias. Tá? As sociedades simples são aquelas sociedades de caráter de serviço intelectual. Então vamos pegar um exemplo aí, dois médicos que vão prestar serviços de caráter puramente intelectual, médico atendendo o paciente, decidem montar uma sociedade, dois ou mais médicos. Nesse caso, essa sociedade é considerada uma sociedade simples, ela não tem caráter empresário. Já a sociedade empresária são aquelas sociedades em que há uma estrutura mais corporativa por trás, com funcionários, uma estrutura de custos fixos, por exemplo, né? Então, na sociedade simples, o registro deve sempre ser feito no cartório de registro civil. E na sociedade empresária, o registro deve ser feito na junta comercial. Isso é quanto ao tipo de sociedade, tá? Sociedade simples, sociedade empresária. O mais comum é que a gente veja por aí sociedades empresárias, mesmo porque na sociedade simples limita-se aos serviços de caráter intelectual e às cooperativas. Agora, quanto à natureza, aqui a gente tem um monte de classificação que deixa bem confuso na hora de entender qual a natureza jurídica que uma empresa pode ter. Vamos começar pelo MEI, que é o mais simples, o microempresário individual. Então o MEI é aquele cara que decide abrir um negócio, tem lá, faz seus docinhos, faz alguma atividade e estava dentro da informalidade e decide se colocar dentro da formalidade, obter um CNPJ para poder, por exemplo, emitir nota e contratar até um funcionário no caso do MEI. O MEI também tem uma limitação de faturamento. Para que ele possa ser considerado MEI, ele só pode faturar até R$ 81 mil por ano. Já o empresário individual, diferentemente do microempresário individual, ele não tem limite de faturamento. Ele também vai poder fazer suas operações, emitir suas notas fiscais, ficar totalmente dentro da formalidade, mas ele não tem limite de faturamento. E aí ele pode contratar quantos funcionários ele quiser e dependendo da faixa de faturamento que ele tiver, ele vai poder se enquadrar ou não em alguns regimes tributários que a gente vai falar mais para frente. Agora, é importante frisar que tanto o MEI quanto o empresário individual, eles não têm personalidade jurídica. Embora eles possuam um CNPJ, eles não possuem personalidade jurídica. O que isso implica? Se vamos pensar no caso de um litígio aí, por exemplo, num caso de falência, o patrimônio pessoal desse empreendedor pode ser atingido, porque no caso do MEI e do empreendedor individual, não existe separação entre o patrimônio individual e o patrimônio da sociedade. Então esse é um aspecto importante. Agora, para aquele empreendedor que quer blindar o seu patrimônio pessoal, existe a possibilidade da EIRELI, o empresário individual de responsabilidade limitada. No caso da EIRELI, é exatamente igual um empresário individual, só que nesse caso a empresa passa a ter personalidade jurídica. Ou seja, no caso de um litígio, de uma falência, só pode ser alcançado o limite do capital social daquela EIRELI. É importante que para abrir uma EIRELI existe a necessidade de integralização de capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos. Isso não existe para MEI, não existe para empresário individual. O EIRELI ele precisa ter um capital social integralizado de, no mínimo, 100 salários mínimos.
e o seu patrimônio pessoal fica protegido. E mais recentemente, no ano passado, nós também temos aí a figura da sociedade unipessoal. Então, a sociedade unipessoal, ela é exatamente igual ao Eireli, só que não existe essa obrigatoriedade de, no mínimo, 100 salários mínimos como capital social. Então, o MEI, o microempresário individual, limite de faturamento até R$ 81 mil, e ele não tem personalidade jurídica. O empresário individual, sem limite de faturamento, também não tem personalidade jurídica. O Eireli e a sociedade unipessoal têm característica de personalidade jurídica e, no caso do Eireli, a obrigatoriedade de capital de no mínimo 100 salários mínimos. É bem provável que o Eireli vai cair, porque agora, como a legislação para a sociedade unipessoal não exige mais um capital social mínimo de 100 salários mínimos, é muito provável que o Eireli caia em desuso. Essas são as sociedades individuais. Embora o termo seja sociedade, elas podem ser individuais também. Agora, nós temos aquelas sociedades propriamente ditas. Vamos colocar a sociedade limitada e as sociedades anônimas como as mais importantes. Bom, a sociedade limitada, o capital dela é dividido em cotas. Então você pode ter 2 ou mais sócios e cada um vai colocar um pedaço de dinheiro naquela empresa. Esse pedaço de dinheiro, esse pedaço de capital social, nós vamos chamar de cotas, e a responsabilidade dos sócios se limita ao seu capital social. Aí nós também temos as sociedades anônimas, as famosas SAs. A grande diferença das SAs para as sociedades limitadas está basicamente no capital. Enquanto o capital das limitadas é dividido em cotas, o capital das sociedades anônimas é dividido em ações. Enquanto nas limitadas a legislação regente é o Código Civil, nas sociedades anônimas a legislação vigente é a lei das sociedades anônimas, uma lei própria para esse tipo de sociedade. As sociedades anônimas, elas podem ter capital aberto ou capital fechado. As sociedades anônimas de capital aberto são aquelas que têm os seus títulos, seus valores mobiliários negociados na Bolsa de Valores. Então, se a gente pensar nas grandes empresas, como a Renner, a Gerdau, a Petrobras, o Banco Itaú, todas elas são sociedades anônimas de capital aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá na Bolsa de Valores, através da sua corretora, e comprar um pedacinho do capital daquela empresa e se tornar assim um acionista, um sócio daquela sociedade anônima. As sociedades anônimas de capital fechado, elas não ficam sujeitas à regulação da Comissão de Valores Mobiliários, porque elas não negociam os seus títulos na Bolsa de Valores. Os seus títulos são negociados apenas entre os seus próprios sócios. Existem outros tipos de sociedade também, que eu não vou focar aqui, porque as sociedades limitadas, as sociedades anônimas, o microempreendedor individual, o empreendedor individual, o Eireli e a sociedade unipessoal são os mais comuns. Mas a gente também tem aí a sociedade por conta de participação, a sociedade em comandita simples, tem vários outros tipos de sociedade também. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Concla, onde você pode encontrar lá todos os tipos de sociedade que existem. E são muitas, viu? Embora elas não sejam comuns, são muitas os outros tipos de sociedade que pode existir. E agora, em relação ao porte, vejam que o porte não está associado a nada disso que a gente falou, é uma coisa à parte, para que a empresa possa ou não se enquadrar dentro do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a Lei 123 de 2006. O que essa lei define? É bem simples entender o porte empresarial. Uma empresa que tenha faturamento de até 360 mil reais, ela é considerada uma microempresa. Uma empresa que possua faturamento de até 4,8 milhões de reais é considerada uma empresa de pequeno porte. Aquelas que não têm esse faturamento não podem se enquadrar dentro da Lei 123 de 2006, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Claro que também existem algumas linhas de rodapé para que você seja considerado uma microempresa ou não.
Vou colocar alguns exemplos aqui. Aquela empresa que tem sócio domiciliado no exterior, por exemplo, não importa o faturamento dela, ela não pode ser considerada uma microempresa, nem uma empresa de pequeno porte. Mas, regra geral, a gente pode pensar nesse faturamento anual, 360 mil reais, para eu ser considerado uma microempresa, e 4,8 milhões de reais para que eu possa ser considerado uma empresa de pequeno porte. Na prática, essa classificação como microempresa e empresa de pequeno porte, ela está mais associada à possibilidade de estar enquadrada na lei do Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, que traz algumas diferenciações, algumas desobrigações para essas empresas. Agora, a parte que eu vou tentar falar aqui no espaço bem curto, mas que com certeza nós vamos fazer muitos outros vídeos, que é em relação ao regime tributário. No Brasil nós temos 3 regimes tributários: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Além do lucro arbitrado, que não é exatamente um regime tributário, a gente já fala dele mais pra frente. O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional, como o próprio nome já diz, é um regime de tributação simplificado. Nesse modelo, a empresa vai pagar uma série de tributos dentro de uma única guia, facilitando o dia a dia daquela empresa, né? Então, vamos listar, dependendo do caso, aí, se a empresa for comércio, indústria ou serviço, ela vai ter numa única guia todos os seguintes impostos: o ICMS, o IPI, o ISS, a contribuição social, o imposto de renda, a contribuição previdenciária patronal e o PIS e a COFINS. Todos esses tributos numa única guia, calculados de uma forma bem simplificada. E esse cálculo ele é feito de acordo com as faixas de faturamento. Então, se a empresa é um comércio que fatura até 180 mil reais, ela está na primeira faixa, vai pagar aí uma alíquota de 4%. Vai fazer um cálculozinho para chegar na alíquota efetiva, que começa aí com 4%. Se o faturamento for um pouco maior, a empresa muda de faixa, até 4,8 milhões. Acima de 4,8 milhões, a empresa não pode fazer essa opção pelo Simples Nacional. Lembrando que só pode optar pelo Simples Nacional as micro e pequenas empresas. Então, se você tem uma empresa que fatura até 4,8 milhões de reais, o Simples Nacional é uma possibilidade tributária, consideradas as outras regras aí que a gente já mencionou, como de sócio no exterior, por exemplo, dívida previdenciária, que excluem a possibilidade da opção pelo Simples Nacional. Em geral, a gente ouve dizer, o Simples Nacional para o pequeno empresário é sempre a melhor opção. Isso não é uma verdade, tá? O Simples Nacional quase sempre é uma boa opção para o pequeno empresário, mas nem sempre é a melhor opção. Como segundo regime tributário, nós temos aí o lucro presumido. Como é que funciona o lucro presumido? Os tributos serão pagos de forma desagregada. Então não vamos ter uma única guia onde estará já contemplado o ICMS, o PIS, o COFINS, o imposto de renda, a contribuição social numa única guia. No lucro presumido, esses impostos serão calculados separadamente. Então, se a empresa é comércio, ela vai ter que calcular o ICMS de acordo com o regulamento do ICMS. Se a empresa é uma prestadora de serviço, ela vai ter que calcular o seu ISS de acordo com a lei municipal lá do município em que ela está, ou dependendo do caso, do município em que ela prestou serviços, né? E o imposto de renda e a contribuição social, no caso do lucro presumido, eles têm uma peculiaridade, é por isso que o regime se chama lucro presumido. Nesse caso, a empresa vai usar um lucro presumido, como o próprio nome diz, ou seja, o governo, o fisco, vai estipular o quanto ele presume que seja o lucro daquela empresa. Vamos pegar aí, por exemplo, uma empresa prestadora de serviços. A legislação presume que o lucro de uma prestadora de serviços para fins de imposto de renda é de 32%. Então, a empresa faturou 100 mil reais, presume-se que o seu lucro foi de 32 mil reais. E aí, sobre os 32 mil reais, eu aplico a alíquota do imposto de renda e da contribuição social também. Agora, se essa empresa for um comércio, por exemplo, para fins de imposto de renda, a presunção de lucro é de apenas 8%. E para a contribuição social
é de 12%. Em geral, o que a gente pode afirmar com relação ao lucro presumido é: todos os tributos são pagos de forma desagregada, ICMS, PIS, COFINS, e imposto de renda e contribuição social são pagos sobre esse lucro presumido, sobre esse percentual de presunção de lucro. Já o lucro real, ele é bem similar ao lucro presumido, então ICMS, ISS, PIS, COFINS e demais impostos serão pagos desagregados normalmente, cada um com a sua guia, cada um de acordo com as suas regras. Já o imposto de renda e a contribuição social serão calculados partindo do lucro contábil. Por isso que o regime se chama regime de lucro real. Então nós vamos pegar qual foi o lucro que a empresa deu, vamos fazer alguns ajustes, algumas adições e algumas exclusões que a legislação determina, e sobre esse lucro fiscal é que nós vamos calcular o imposto de renda e a contribuição social. Então, basicamente, a gente pode diferenciar o Simples Nacional com uma série de tributos sendo pagos dentro de uma única guia chamada DAS. No lucro presumido, os tributos são pagos todos separadamente, ICMS, PIS, COFINS, INSS, imposto de renda e contribuição social, sendo que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre um lucro que não é contábil, é um lucro que é presumido com base no que a lei diz, e no lucro real, o lucro será calculado com base na contabilidade, ajustado pelas regras fiscais. Também tem uma diferencinha aí do PIS e da COFINS, que no lucro presumido o sistema é cumulativo, e no lucro real o PIS e a COFINS são não cumulativos, mas esse é assunto para outros vídeos. Aqui nesse vídeo eu quis fazer um apanhado geral sobre todos os tipos de regime tributário, sobre os portes das empresas, sobre o tipo jurídico, a natureza jurídica, e mais pra frente a gente vai fazer vídeos específicos sobre o Simples Nacional, vídeos específicos sobre o lucro presumido, vídeos específicos sobre o lucro real, vídeos específicos sobre cada um dos tributos, por sinal, porque se a gente vai falar de ICMS, por exemplo, se a empresa está no Simples Nacional, o ICMS está dentro da DAS, até um certo limite de faturamento. Se a gente está falando de lucro presumido e lucro real, o ICMS tem que ser calculado à parte, né? Então, existem as peculiaridades que cada tributo também vai apresentar, que a gente vai tratar melhor nos próximos vídeos. Então é isso, eu espero ter sido bem sucinto, ter conseguido explicar com clareza essas diferenças entre tipo, natureza e regime tributário. Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, que a gente pode discutir, que a gente pode elaborar outros vídeos para se aprofundar ainda mais nesse tema tão importante. Um abraço!